Bem, hoje eu vi uma comitiva de prefeitos do Rio Grande do Sul, juntamente com o governador Eduardo Leite, dentro do Congresso Nacional, numa coletiva para a imprensa, e com a presença do deputado, né, federal lá de Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né, que tem um nome alemão, esqueci o nome dele. Mas não tinha ninguém do governo federal lá. Não tinha, quer dizer, ele era oposição, né? E o pronunciamento foi feito, né, de uma forma assim: o governador falou, alguns prefeitos falaram, né, o deputado falou, e depois eles fizeram a caminhada até o Palácio do Planalto. E ali, na frente do Palácio do Planalto, a imagem que eu tenho é deles cantando o hino do Rio Grande do Sul, ali ainda na rampa, né? Não sei nem se eles entraram e foram recebidos. Só que a forma como os governadores, os prefeitos apareceram lá em Brasília, e da forma que eles se posicionaram ali na frente da tribuna para falar com a imprensa, eu achei tímida, sabe por quê? Porque eles foram, sabe, aquela coisa assim: ó, nós estamos rendidos, passando o pires, precisamos de recursos, precisamos de ajuda. Lógico, precisa de ajuda, precisa de recursos. Mas eu acho que o gaúcho tem que levantar a cabeça, sabe? E falar assim: olha, nós queremos explicação para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E já que vocês estavam lá em Brasília, no Distrito Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa do Povo, vocês tinham que ter cobrado isso e ter falado isso em alto e em bom som. Porque essa passividade, essa anestesia, sabe, coletiva da classe política do Rio Grande do Sul, não é aceitável pelo resto da população brasileira. Não, não é. Tá certo? Eu tenho aqui, ó, um vereador lá de Bento Gonçalves. Esse vereador levantou a cabeça e falou: olha, nós temos que investigar. Temos que abrir uma sindicância para investigar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que tem muita coisa mal explicada e muitos fatos que não são normais. E devemos isso a essas vítimas, a essas pessoas que perderam parentes na enchente. Devemos isso ao Estado. Então, esse vereador, eu vou até passar o contato da assessoria dele para vocês, porque ali é uma semente que nós estamos plantando no Rio Grande do Sul. Tá certo? O nome desse vereador é José Gava, ele é de Bento Gonçalves. Então ele está determinado, sim, a abrir uma sindicância. Pode ser pequenininha, porque toda semente vira árvore um dia, e vira com muitos arbustos, e faz uma grande copa, tá certo? Então a semente está sendo plantada lá em Bento Gonçalves. Eu também escutei de um vídeo, uma pessoa falando, né, que foram tentar criar uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né, passar um abaixo-assinado lá para abrir uma, né, assim, correr assinatura para abrir uma CPI para investigar as tragédias da enchente. E ele reclamando que ninguém assinou, que ele não entende por que nenhum parlamentar assinou. Gente, vocês que estão no Rio Grande do Sul, eu não posso admitir que vocês estão por conta de vocês mesmos, tá certo? Porque vocês não precisam contar com o governo federal. Ah, eu acho que vocês vão ter decepção, tá certo? Para isso vocês vão ter decepção. E se vocês não conseguirem isso com os parlamentares de vocês, entendeu? Na Câmara de Vereadores de cidade, se não vão ter isso lá na Assembleia Legislativa, entendeu? Porque esse governador Eduardo Leite também não quer que investigue nada, tá certo? Então, vocês têm que fazer isso por conta própria. E aí a única opção que vocês têm hoje é a Comissão Cidadã de Inquérito. Nós vamos estar aqui dando suporte para vocês naquilo que a gente conseguir, tá certo? Então, vou passar o contato de mais um, vou passar o contato do vereador José Gava, tá certo? Da assessoria do governador José Gava. Então fala assim: eu quero participar dessa comissão, dessa investigação das tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul nesse mês de maio.
tá certo? Então, anota aí, tá com a caneta na mão? Já tá com a sua Big aí? Não é aquela caneta cara do Lula, não, é uma Big, mas resolve também, tá certo? Então, o telefone da assessoria do vereador José Gava, de Bento Gonçalves, que está disposto a liderar um movimento para investigar, abrir uma sindicância para investigar as anomalias que aconteceram no Rio Grande do Sul, tá certo? Pegou a caneta? Então vai, anota aí. 54 99605 8013. Repetindo, 54 99605 8013. Então, se esse vídeo está chegando a algum vereador de qualquer cidade do Rio Grande do Sul que foi atingida, né, ou qualquer pessoa que esteja disposto a encaminhar esse requerimento, ou trabalhar nessa investigação, se você é advogado, se você é policial, né, se você quer trabalhar por conta própria, se você é detetive, né, se você é jornalista, se você é um cidadão qualquer, se você é universitário na área de direito, se você é universitário na área de relações públicas, não sei, na área de engenharia civil é importante também, né, na área de aeronáutica é importante também, tá certo? Na área de urbanismo é importante também vocês participarem, na área de mecânica é importante também vocês participarem, que vai ter demanda para isso tudo, tá certo? Então, o vereador José Gava, né, a assessoria do vereador José Gava já está ciente que nós estamos aqui divulgando o contato da assessoria dele para fortalecer essa corrente, tá certo? E também o senhor, lá de Bento Gonçalves, que já está com uma comissão trabalhando, né, dentro dessa prerrogativa, que é o senhor Roque, tá certo? Vou passar o contato dele aqui, você pode mandar um WhatsApp para ele, tá certo? Nós vamos estar fazendo uma linha direta aqui da CCI com esses elementos, essas pessoas de Bento Gonçalves, tá certo? E qualquer outra cidade, Canoas, Cruzeiro do Sul, Lajeado, né? Essas cidades todas que tiveram vítimas, tiveram perdas e quiserem incrementar isso aí, porque isso vai, né, demandar pesquisa, vai demandar um pouco de tempo, vai demandar um pouco, talvez, de recurso, tá certo? E aí nós estamos aqui para correr atrás do que for preciso para ajudar, tá certo? Então, o senhor Roque, me permite eu passar o contato dele para vocês, 54 9972 3386, tá certo? 54 9972 3386. Ah, não deu tempo? Volta o vídeo, tá certo? Ou depois você pega uma caneta e anota isso aí. Então, por que é importante investigar? Eu falo isso, gente. Pode ser que não tenha nada. Ah, pode ser que não tenha nada. Um dia desse a pessoa me chamou para sair, logo quando começou o negócio, na primeira semana de maio, eu já falei, isso aí não está legal. Tem coisa aí. Tem angu debaixo, tem bife debaixo desse angu. Aí o pessoal me chamou para sair, falou assim, João, o que você vai fazer hoje? Vamos sair. Eu falei, eu estou agarrado aqui. O que foi, João? Eu estou cismado com esse negócio do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem dedo humano aí. Eu estou vendo umas coisas que não está batendo. Aí ele falou assim, mas o que você quer dizer com isso? Eu acho que isso aí foi sabotagem. Eu acho que armaram para cima dos gaúchos. Aí a pessoa falou assim, nossa, João, mas você não vai conseguir provar isso não, isso é muito difícil. Você nunca vai conseguir provar isso. Eu falei, eu sei, talvez sim, talvez não. Mas eu não vou desistir, me omitir, né, diante desse desafio. Porque perdemos vidas. E muitas vidas. E essas pessoas não estão aqui para se defender. Então elas esperam um pouquinho de cada um de nós, tá certo? Essas pessoas que estão desabrigadas, que perderam tudo, esperam um pouquinho de nós. E doe um pouquinho de você para eles, porque pode ser você. O próximo pode ser você. Entendeu? Eu sou você amanhã. Talvez eles falarão isso para nós, tá certo? Então, a gente não pode abrir a guarda. Tem que investigar. E até porque
para evitar que aconteça de novo. A gente tem que saber o que aconteceu ou o que está acontecendo de forma regular no Rio Grande do Sul, porque aconteceu em setembro do ano passado, tá certo? E o Alexandre Garcia, o jornalista aí gaúcho, cantou a bola e fez um pronunciamento, chamou a atenção para as barragens do Rio Grande do Sul, a questão das comportas, né, que não foram abertas, ou foram abertas depois, deixou o negócio inundar, depois que esvaziou o reservatório, fechou as comportas. Então, quando ele fez isso, foi todo mundo para cima do Alexandre Garcia, né? Não, aí não sei quem do governo falou assim, ele vai ter que se retratar, abriu uma investigação contra o Alexandre Garcia. Que negócio é esse, falando fake news? Depois ele provou, não é fake news. Eu sou gaúcho, eu morei lá, eu cresci naquelas barragens lá, eu cresci vendo esses rios passando. Lá tem comportas, sim, né? Vai fazer uma barragem com usina e não tem comportas? Vai só fechar o rio? Não existe isso. Tem comportas que podem abrir, podem fechar, podem regular o fluxo da água. Então ele cantou essa bola em setembro do ano passado, que aconteceu essa tragédia e teve perdas de vida. E nesse intervalo de lá até maio aconteceu outra e também teve muitas perdas. Então, vamos reconstruir. Faz essa comitiva de prefeito, vai lá para Brasília e bater pinico, bater pires, pedir recurso para o governo para arrumar. Mas daí você vai enxugar gelo, porque pode acontecer de novo. Se você não souber por que está acontecendo, vai acontecer de novo. Então aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três, no espaço de um ano. Horas. E não vai investigar? Vai esperar acontecer a quarta, a quinta, a sexta? Vocês vão ficar aí enxugando gelo? Então é preciso investigar. E não é só o Rio Grande do Sul que tem que investigar. Eu acho que tem esse consórcio sul-sudeste, né, de entidades federativas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Acho que são 7, né? 7 estados, 7 entes federativos. Vocês têm uma obrigação, Minas, alô, Zema, alô, Tarcísio, alô, Ratinho, é Ratinho, né? Sei lá, filho do Ratinho. Vocês que são governadores, vocês têm que reunir e apoiar uma sindicância, porque o governo não quer isso. Está na cara que o governo não quer isso. Olha, o governo não quis, de jeito nenhum, que abrisse uma CPI ou uma CPMI para investigar os atos do 8 de janeiro. Lembram disso? Não, nós vamos investigar a Polícia Federal, a Força Nacional, o Dino lá com a Força Nacional, o Capelli, vamos fazer uma intervenção no Estado, no Distrito Federal, né? Vamos nomear vamos exonerar o comandante da PM e vamos pegar o subcomandante da PM, o Clepter Rosa, e colocar ele como comandante. Está preso o comandante. O Clepter Rosa hoje está respondendo. E foi quem? Foi promovido pelo Capelli, que era o imediato do Dino, ministro da Justiça. Está entendendo? E aí, não, nós vamos investigar. Até que nós temos o controle da situação. As câmaras nós já passamos, até que vaza na CNN uma imagem, né, do ministro-chefe do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, interagindo com os infiltrados, dando aguinha, mostrando caminho, passando a mão na cabeça. Entendeu? Isso durante o processo que o pessoal estava fazendo vandalismo dentro do Planalto. Aí abriu a CPI. E aí o que acontece? O governo vai e assume o controle da CPI. E não deixa investigar. Não deixa indiciar o coronel. Ele caiu, mas não caiu, não vai responder nada, está aí de bobeira. Enquanto mais de 1.000 brasileiros que não tiveram culpa nenhuma no negócio
está respondendo. Então, se essa turma não queria que fizesse investigação naquela época, que não teve vítimas fatais, digamos assim, na época, né? Que agora já tem, está aí o Clesão. E isso hoje está virando assunto lá nas cortes internacionais, que a turma já está aí tomando tarja preta de preocupação. Você pode estar certo que depois que tiveram essas vítimas no Rio Grande do Sul, e muitas vítimas, é claro que eles não querem nem que toque no assunto. CPI, CPMI, no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, se chegar à conclusão que isso aí foi um ataque coordenado e que o governo não tinha interesse nisso, olha que absurdo. Aí pode falar, esse governo brasileiro é um governo genocida. Mais de 200 mortos, no mínimo. Então, não se pode abrir uma CPI. Investigar isso hoje é um risco muito grande. Então, esse desafio é importante. E aí, vocês gaúchos que têm sangue de farroupilha, entendeu? Prestem atenção nisso. Não é porque tem que achar culpados e papapá, não. É porque se vocês não investigarem as causas, aquilo que está acontecendo, e aconteceu pela terceira vez, vai acontecer de novo. Lógico. Se você está dentro de um barco, você está tirando a água do barco, está enchendo o barco. Você está tirando a água do barco, está enchendo o barco. Se você não descobrir aonde está o furo do barco, você vai ficar a vida inteira tirando água do barco. E não vai resolver o seu problema. Então, você tem que investigar para saber aonde está o furo no barco. Porque aí você tampa o furo do barco, aí tira a água, pronto. Agora nós sabemos aonde está o problema, vamos navegar. Mas se você não investigar, ficar só tirando a água do barco, você vai ficar nesse eterno enxugar gelo. Então, é preciso investigar. Tá certo? E aquele deputado federal que é tão aguerrido lá do Rio Grande do Sul, né, que é um lourinho, que ele até, né, fala puxadinho, eu esqueci o nome dele. Você se coloca aí. Ele estava lá na reunião lá. Eu achei ele muito manso. Eu acho que ele tinha que falar. Olha, tem que investigar. Na época da CPI do 8 de janeiro, ele foi para cima. Agora ele tem que ir para cima, porque é os eleitores dele, é o estado dele, é o estado do ex-vice-presidente, o general Mourão, que está sumido. E aí, Mourão? Tem que investigar, tá certo? Porque os gaúchos têm perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas. Eu separei um vídeo aqui de um gaúcho, morador de Matias Velho, que estava lá na hora da enchente, foi resgatado, né? E ele ainda fala assim, olha, eu para ser resgatado, né, o pessoal lá do Corpo de Bombeiro me pegou lá, eu, sei lá quem mais, né? E a gente estava em cima do barco, ou de um bote, sei lá o quê, e nós tivemos que levantar os fios para poder passar. Os fios do poste, gente. O barco andando em Matias Velho, ali, em Canoas. E ele tendo que levantar os fios dos postes para poder passar com o barco. Isso é normal? Isso não é normal. Estava vendo um vídeo hoje, lá no Rio Grande do Sul, aquele pessoal do Caçadores do Sul, né, mostrando um ginásio poliesportivo com água no teto. Isso é normal? Não. Tem que investigar como é que foi chegar no teto. E ondas de 2, 3 metros. Então o gaúcho tem pergunta. E nós devemos responder essas perguntas. E para responder essas perguntas, você tem que investigar. Tá certo? Tem que abrir uma sindicância. Eu vou passar aqui, eu até acelerei um pouquinho, porque ele fala muito pausado, entendeu? Fica um áudio mais fininho, mas
você vai acompanhar o raciocínio dele, você vai entender que ele tem perguntas. Ele perdeu muita coisa, a casa dele foi inundada, né? Felizmente ele não perdeu vidas, mas ele é um homem que viveu essa experiência. Vamos ouvi-lo. Quem está falando aqui é um morador da Matias Velho, sabe? Vocês observem que a percepção de quem está aqui é de que as coisas não vão voltar ao normal tão cedo. Outra coisa que para mim me espanta, em partes, um bairro com tanta gente, se vê tão poucas pessoas aqui. Então assim, o que passa para mim, sabe? Ou o pessoal tem medo de voltar para cá, porque no mínimo, pelo que eu vejo nas ruas, seja de dia ou seja de noite, é como se tivesse um feriadão. Esse lado aqui, o lado de lá de Canoas está lotado, né? Porque algumas pessoas daqui foram para lá, mas não tantas pessoas assim, senão não comportaria a cidade. Vou fazer um parênteses aqui, também para fazer um comentário sobre onde estão as pessoas que estavam nesses bairros, né? Que os bairros ficaram desertos, viraram cidades fantasmas, como ele está dizendo aí, né? Olha, e eu lembro que eu falei sobre isso num vídeo anterior, acho que foi em Canoas, né? Canoas foi a cidade, assim, em termos de volume de pessoas, foi a mais atingida. Mais de 150, uma coisa assim, 170 mil pessoas, né, foram atingidas e ficaram desabrigadas. Aí eu ainda comentei assim, gente, São João del Rei tem 85, 90 mil pessoas. É como se fosse uma São João del Rei e meia, que ficasse deserta de uma hora para outra. Aonde a gente vai botar esse povo? Uma São João del Rei e meia. Depois vocês olham aí, né, no Google aí, né, São João del Rei, população, né, faz uma visita por cima, assim, para você ver o tamanho de São João del Rei. É menor que um bairro de Matias Velho. Porque Canoas é uma das cidades polos ali, né? Ela é próximo de Porto Alegre, faz parte da grande Porto Alegre, né? É uma cidade que tem muita densidade populacional, né? Então, eu vi um vídeo recente, agora, né? Aonde estão essas pessoas? Eu posso falar um pouco aonde algumas estão, certo? Estão debaixo de viadutos, com lona, essas mantas pretas, né? Esses negócios de saco, aquelas lonas pretas, sabe? Aquela coisa improvisada mesmo, sabe? De beira de estrada, uma BR passando, e aquele povo amontoado ali debaixo dos viadutos, né? De um viaduto enorme assim, ó, com vários pilastros, né? E aquela coisa ali, gente, coisa triste, pessoas que tinham tudo, tinha carro, tinha coisa, aí o pessoal vai para o carro ali de vez em quando, entrega uma marmita, entrega alguma coisa, um agasalho, as pessoas estão ali, já tem quase 2 meses, 2 meses, cara, eles estão achando que a coisa vai resolver de uma hora para outra. É complicado, isso é muito sério. E aí eu pensei na minha cabeça aqui, sabe, como que os gaúchos podem amenizar essa situação? Porque é temporária, tem que resolver isso aí. Essas pessoas estão ainda sem cair a ficha. Aquele negócio, né? Vamos ver como vai ser amanhã, vamos ver como vai ser amanhã. E vem um amanhã, e vem o outro amanhã, e vem outro amanhã. E eles vão ficando, vão se adaptando, entendeu? Vão acostumando, quando vê, viraram indigentes. Pessoas que tinham tudo. Tinham conforto, tinha luz elétrica, tinha banheiro, tinha televisão, né? Tinha Netflix, tinha garagem, tinha carro, tinha lavadeira, tinha micro-ondas, tinha, né? Tinha o conforto que precisava, uma boa cama, cobertor. Agora eles estão debaixo do viaduto. Pessoas assim, sabe? Você vê, conversa com elas ali, né? Pergunta, o que vocês estão precisando? Nós estamos precisando de panela, precisando de um pouco de agasalho,
crianças brincando ali, sem saber o que está acontecendo. A maioria é tudo mulheres, porque os maridos, os homens estão trabalhando, elas estão ali, 2 meses. Aí eu lembrei aqui, que quando o pessoal costuma fazer feira, essas feiras de comércio, sabe, essas feiras de artesanato, sabe? Aí tem um campo de futebol aqui, eles montam umas tendas, mas assim, de uma semana para outra, vupt, sobe aquela tenda enorme, aí fica cheio de escaninho, sabe? Aqui é um escaninho, aqui é outro, aqui. Aí depois você entra lá, tá cheio de loja, piso, carpete, tudo direitinho, uma cozinha comunitária, restaurante ali, entendeu? Iluminação para tudo quanto é lado, o pessoal mostrando televisão, passando, né, produtos, assim, do nada, pum! E essas pessoas estão ali, debaixo de viaduto, com a lona improvisada, com crianças, com idosos, nesse inverno do Rio Grande do Sul. Então, alguém pode ter uma ideia dessa, né? Vamos montar tendas, essas tendas, esses estandes, essas lonas grandonas, fazer, né, essas coisas improvisadas, assim, colocar um monte de escaninho, como se fossem hotéis, essas pessoas tivessem cada um o seu quarto separado. É temporário, viu, gente? Vocês não podem se conformar com isso, não. Então, vamos continuar assistindo aí o sobrevivente do Rio Grande do Sul, de Canoas Velha. Não, de Matias Velho, né? No início houve um esforço muito grande das pessoas em tirar o povo, né, naquela primeira leva, mas depois houve também um esforço muito grande por parte dos governantes e também das autoridades em geral em não deixar as pessoas entrarem aqui dentro do bairro, né? Inclusive tinha barcos do Exército e da Força Nacional, e, enfim, das polícias, né, e autoridades, proibindo as pessoas de ficar, né, circulando aqui, inclusive passível de serem presos, né? Mas mesmo assim, isso não era para a segurança das casas não serem roubadas, porque muitas, centenas e centenas de casas foram roubadas. Então, eles não estavam aqui para impedir furtos e roubos, mas para impedir as pessoas de circularem, né? Então, tanto que eu mesmo vim na minha casa 3 ou 4 vezes, enquanto estava no ápice do alagamento, eu vim por outras vias, né? E de forma, digamos assim, vamos dizer assim, a fugir dessa blitz que tinha, né, por parte aí das autoridades nas ruas principais, na entrada de Matias e perto do Carrefour ali, onde o pessoal estava saindo de barco. Então, assim, a gente tinha que vir meio escondido, sabe? E eu me recordo, inclusive, que houve uma proibição para que as pessoas ficassem entrando aqui, né? Mas, mesmo assim, muitos entraram. Então, assim, eu fico pensando, assim, sabe? Já que as autoridades e as Forças Armadas, bombeiros, no primeiro momento, que era a parte mais emergencial, eles não entraram aqui para poder resgatar as pessoas, por que eles queriam impedir e impediram as pessoas de entrarem para resgatar? Então isso aí é algo bastante interessante. E por que depois, naquele primeiro momento, aonde supostamente permaneceria aqui só pessoas mortas ou ilhadas, ou pessoas que se recusariam a sair das suas casas, mas na sua grande maioria casas com 3, 4 metros de altura de água, submersas, né? E idosos e crianças, eu volto a dizer, quem sabe muitos se perderam. Por que nesse momento não entrou aqui o exército em grande quantidade, as Forças Armadas e varreram toda Matias Velho? E não se viu isso aí, sabe? Não se viu isso aí. Eu só estou colocando um pensamento daquilo que eu vi. Ninguém me contaram, tá? Eu estou exatamente aqui no meio da Matias Velho, no centro da Matias Velho, aonde Canoas e o bairro Matias Velho, você pode observar que todo mundo veio para cá. Por que essa atitude, sabe, das autoridades em querer supostamente encobrir? Por que eu não sei se era a Força Nacional, porque eu não fui lá ver,
mas eu fui informado, porque eu queria, como eles estavam proibindo de entrar pela entrada do bairro, eu queria fazer a volta da 448, que é uma BR grande, forte, conhecida que tem aqui, que dá fundos para Matias Velho. E eu fui informado que ali estava a Força Nacional proibindo as pessoas de entrarem na Matias por lá, ou seja, pelos fundos. Na frente, a Polícia Militar e os bombeiros não deixavam as pessoas entrar. Pelos fundos, a Força Nacional impedia as pessoas de entrar. Por quê? Então essas coisas, elas nos deixam uma pulga atrás da orelha, sabe? O porquê se esconder as coisas. Viu a necessidade de montar essa comissão para vocês investigarem? Olha quantos porquês esse gaúcho falou. Ele merece uma resposta. A sociedade gaúcha merece uma resposta. Os mineiros estão carentes de saber o que aconteceu. Eu aqui de São João del Rei, eu perco o sono, fico pensando. Essa fala desse homem aí me deixa assim, com um ninho de pulga atrás da orelha. Então a Força Nacional veio na época do pega pra capar mesmo, o que estava conseguindo, ficaram ali só olhando, né? Só olhando, na hora do pega pra capar, né? Isso aí é um depoimento que é quase uniforme, sabe? Que a gente escuta das pessoas que participaram na época como voluntário, né? Aí tinha aquela famosa frase, é o povo pelo povo. Então, na hora do pegar para capar mesmo, não tinha esse reforço, não, do Exército. Ué, qual que é o contingente do Exército do Brasil hoje? Numa tragédia dessa, não era para estar o Exército de peso ali? Hein? Não é para defender a sociedade brasileira? Não está lá no organograma, no estatuto, nas principais obrigações do Exército brasileiro, é atuar em calamidade pública, em defesa da sociedade brasileira, defender o cidadão brasileiro na hora da calamidade pública. Entendeu? E foi assim, uma ação muito tímida das Forças Armadas. Também, da mesma forma no 8 de janeiro, né? E então, essa fala dele que depois começou a proibir o pessoal de entrar, na hora que já passou 2, 3, 4 dias, 5, agora não deve ter mais ninguém mais vivo lá, ou não deve ter ninguém mais lá. Então, deixa o pessoal voltar para ver suas casas. Não, ninguém pode voltar lá, ninguém pode entrar lá, porque vai bater de quem? Vai bater com o nego, vai abrir porta lá de casa, vai aparecer os cadáveres. E isso ninguém pode saber. Será que é isso? Essa é a pulga atrás da orelha de quem assiste um depoimento desse. E aí você não quer investigar? Tem que investigar. Tá certo? Vamos continuar ouvindo o gaúcho, né, de Matias Velho. Sobrevivente. Tinha um grupo criminoso que supostamente estaria dentro do hospital aqui, em grande quantidade de homens, e houve a Força Nacional entrou dentro do HPS aqui para supostamente prender ou matar, né, esse grupo criminoso. E a mídia soltou vídeos da polícia entrando, mas não diz se prendeu alguém ou se alguém morreu. Simplesmente não se tocou mais no assunto. Por que se omite o fato de que esses equipamentos aí, que são as bombas e as casas de máquinas, onde ficam as bombas que teriam o papel de impedir a invasão das águas dos rios para dentro das cidades? Tem um problema aqui. Mas ele está falando das casas de máquinas, que muitas não funcionaram. Eu mostrei num vídeo anterior aí, não tinha nem motor nas casas de máquinas. Olha, nós tivemos uma tragédia em setembro. Então vamos arrumar as casas de máquinas, porque pode acontecer de novo. Não arrumaram. Aconteceu no meio de setembro e esse de outubro.
esse de maio. Aconteceu de novo. E aí, agora tem que arrumar a casa de máquina. Não arrumaram. E aconteceu de novo. E aí teve essa tragédia de muita gente morta. E aí, ninguém arrumou nada. Isso é o quê? Prevaricação. Concorda comigo? É crime. É negligência. É doloso, no mínimo. Né? Crime doloso. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o áudio dele aqui, senão eu vou ter que adiantar. A omissão desses fatos, elas implicam num crime de prevaricação. Então, por que alagou rápido e pegou a gente desprevenido, eu, a igreja e o pessoal aqui da entrada da Matias? A água veio com força, queimou as bombas, ou as máquinas de drenagem e invadiu. E quando invadiu, veio de trás do bairro, o que já estava vindo desde sexta-feira à tarde, e veio a partir da sexta-feira, 11 horas da noite mais ou menos, daqui de cima. E aí a gente não tinha para onde fugir. Se fosse para baixo, tudo alagado. Se fosse para cima, a água estava vindo com força. Então, meia-noite, a água já estava dando na altura do peito. Tá? E 7 horas da manhã, quando eu acordei, a água já estava na altura dos 3,5 metros, mais ou menos. 3 metros, 3,20 metros mais ou menos. Quando nós fomos resgatados, eu estimo pela altura do meu portão da frente da minha casa, que a água estava aí, seguramente, perto dos 4 metros. 3 metros e pouco. Então, quando ele fala que chegou de repente aquele volume enorme de água, veio de cá e veio de lá, e aí a pessoa não tinha para onde fugir, aí nós vamos para as barragens. Nós vamos para 14 de julho, que rompeu ou alguém sabotou para ela arrebentar. Se não investigar, eu posso ficar com essa pulga atrás da orelha. Porque você viu aí, né, a má vontade dele de dizer que as autoridades governamentais não se empenharam para salvar os gaúchos. É a percepção dele. A gente está aqui em São João del Rei, Minas Gerais. A gente trabalha com os elementos que vocês trazem, né, para o Brasil. E como uma sindicância, uma comissão cidadã de inquérito, a gente vai unindo elementos para formar esse quebra-cabeça. Então agora nós estamos falando das represas, das comportas, né, que não foram abertas no período certo para esvaziar, né, o fluxo natural da água, para depois, na hora que viesse aquela chuva mais forte, né, pudesse preservar as represas. Não mexeram nas comportas. Deixaram os reservatórios ficarem acima do normal. E aí vem a tromba d'água, e essa tromba d'água faz com que arrebente a represa, e aí pronto, chega de repente lá. Certo? Não dava para avisar para aquele povo lá, olha, corre que o bicho vai pegar. Muitos tiveram que ser resgatados. 180, 170 mil habitantes. Uma São João del Rei e meia. Hein? Onde estão? Ah, meu amigo. Vamos voltar para o nosso sobrevivente de Canoas. Inclusive pela marca que eu tenho na minha casa ali, deve ter em torno de uns 3,5 metros, mais ou menos. Né? A quase 4 metros. E com isso, pessoal, traz a gente um pensamento. A dificuldade que eu tive para sair, sabe? E se eu entrasse na água, naquela altura eu teria morrido. Porque, eu não sou atleta. Outra, a força da água era muito forte. A correnteza com que o rio vinha, com ímpeto sobre o bairro. Agora vocês imaginem pessoas com idade, pessoas que foram pegas de surpresa dentro das suas casas, pessoas que tentaram sair no ato de desespero e acabaram sendo afogadas, pessoas que dormiram à noite, né, de sexta-feira, tomaram lá seu remédio, seu tranquilizante e apagaram. Quando vê, a água já estava 2 metros, 3 metros na sua casa. Simplesmente a pessoa acorda dentro d'água.
Então, assim, como que eu vou acreditar que 147 pessoas perderam suas vidas em todo o estado? Todo o estado. Como que eu vou acreditar? Isso é inconcebível isso. Foram 330 cidades alagadas. E algumas cidades numa dimensão maior do que Canoas. Porque Canoas ela foi a cidade midiática, devido ao nível que a água atingiu e a devastação num bairro metropolitano como o bairro da Matias Velho. Então, saiu daqui da Matias, 15 minutos eu estou em Porto Alegre. Então, assim, é um grande centro, né? Uma grande cidade metropolitana, Canoas. Então, por isso tem uma mídia muito grande. Mas, por exemplo, mais pra frente em Eldorado, toda a cidade foi alagada. Toda. E outras cidades também ao entorno sofreram alagamentos, né, similares aqui a Matias, ou piores. Então, como, irmãos? Me digam. Eu não vou ficar com uma pulga atrás da orelha diante de tudo que nós vimos aqui e diante de tudo que nós passamos. Eu sou muito responsável naquilo que eu posto, que eu falo. Eu não gosto muito de sensacionalismo. Eu só falo daquilo que eu estou vivendo. Eu também não quero ficar com uma pulga atrás da orelha. Você quer ficar com essa pulga atrás da orelha? Não quer. Ninguém quer. Então, o que a gente precisa? Abrir uma sindicância. Investigar. Anota aí de novo. Vou dar o nome do telefone do vereador José Gava, lá de Bento Gonçalves, que está começando a liderar esse movimento para poder contratar advogados e ir para cima, né, para a gente investigar. Eu vou disponibilizar o nosso relatório, né, com bastante conteúdo, que nós reunimos ao longo desses 2 meses, tá certo? Quer dizer, eu abri mão de muita coisa, né? Eu podia estar fazendo meus joguinhos, nem vou mostrar meus joguinhos, né? Estou com uma saudade de pegar minha banca e botar lá na avenida e ficar vendendo meus joguinhos. Mas, enfim, eu estou por conta dos gaúchos. Eu estou me colocando à disposição da sociedade brasileira para investigar, para ajudar vocês a investigar. Ninguém quer ficar com essa pulga atrás da orelha, tá certo? Agora, um vereador que não aceita essa possibilidade de abrir uma sindicância, não vote nesse vereador. Um prefeito que se negue, entendeu, a trabalhar essa linha, não, precisamos investigar as causas desse acidente, não vote na reeleição desse prefeito. E não vote no candidato que esse prefeito estiver apoiando. Tá certo? Vocês do Rio Grande do Sul têm que levantar a cabeça. Tá difícil? Tá. Mas pode ficar pior. Entendeu? Sempre pode ficar pior. Então não abaixe a guarda. Tá certo? E vamos avançar para cima dessas informações que a gente precisa passar o Rio Grande do Sul a limpo. Tá certo? Eu tenho um outro vídeo para fazer. Eu ia colocar aqui, mas vai ficar muito grande. Vai ficar para o próximo, tá certo? Aí já é a coisa pegando. Mas deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa aqui que talvez possa entrar nesse aqui. Ah, isso aqui, ó. Porque, preste atenção. Se o governo tiver culpa no cartório, entendeu? Se isso foi uma armação, uma coordenada, sabe? Um ataque coordenado aos gaúchos do Rio Grande do Sul, a gente vai entender que isso foi um genocídio. Você concorda comigo? Então, nós temos apenas a pulga atrás da orelha. A gente não tem uma prova concreta. Por quê? Porque não investigamos. Mas também não temos uma prova concreta que isso é natural. Porque existem anomalias aí que precisam ser explicadas. Como aconteceu 1, 2, 3, nós temos que partir para a linha de investigação. Mas, gente, se realmente foi uma coisa provocada, até porque o governo já estava vendendo, né, já estava comprando, pensando em comprar, já planejando a compra, já estava agendando a compra de arroz 1 mês antes, na expectativa de, o Rio Grande do Sul vai sofrer uma enchente muito grande lá, vai inundar aquilo tudo lá, vai ter perda de arroz, o arroz não pode ficar caro, nós vamos comprar arroz e aí vamos deixar aquele povo lá a ver navios, porque eles sem condições de vender arroz. E nós importando arroz, a gente acaba com aquele povo de uma vez. Então, qual que é a sensibilidade que o governo mostrou nessa tragédia do Rio Grande do Sul ao querer importar 1 milhão de toneladas de arroz, no momento em que era para dar subsídio para o arrozeiro, né, do Rio Grande do Sul,
para ajudar a economia, para levantar a economia do Rio Grande do Sul. Já que ajudou aí vários países a fundo perdido, Venezuela, países da África, né? Não sei se, né? Tantos partidos aí, Cuba, quantas vezes, né, o governo do PT mandou dinheiro para esse povo aí a fundo perdido? Na hora que o gaúcho de um estado da Federação Brasileira sofre uma tragédia e precisa do amparo, né, e de um suporte, de uma alavancagem da federação, né, para poder se reerguer, ganha uma facada pelas costas, desse jeito. Vamos importar arroz? Vamos importar vinhos? Hein? E aí o gaúcho fica, não, vocês não estão a favor da gente, vocês estão contra a gente. Então, se isso aí pode ser um ataque aos gaúchos, e isso aí for provado, se não for, sei lá, mas pode se configurar genocídio. E aí, ainda que o pessoal pense assim, vamos fazer uma inundação lá para prejudicar o pessoal do Rio Grande do Sul, a economia do Rio Grande do Sul, né? Fazer uma inundação lá para dificultar. Mas, gente, você viu o tamanho da desgraça que deu lá? Morreu muita gente, arrebentou barragem. A gente previu uma coisa, mas não foi isso, acabou acontecendo muita coisa. Nossa, muita gente morreu. E agora? Vamos supor, tá certo? Que essa coisa de planejar, fazer uma sabotagem no Rio Grande do Sul, passou da conta. Porque esse negócio de manipular chuva, entendeu? Isso aí você não tem uma segurança, não. Você não sabe, né, como é que vai ser o vento, você não tem muito controle para o céu. Você sabe que você pode derrubar uma nuvem lá, né, fazer ela ficar pesada e derrubar ela. A gente já provou isso. E nós estamos com vasta documentação que pode ser colocada no relatório correlativo a essa coisa da chuva instantânea. Rios do céu. E aí, eu não dormia. Se eu tivesse consciência que eu tinha participado de uma ação coordenada para atingir os gaúchos, eu não dormia. Nem com remédio tarja preta, certo? A peso da consciência era muito grande. Então, dito isso, vamos acompanhar esse vídeo aqui. Cláudio Humberto, para trazer para a gente a notícia de que o governo Lula vai comprar uma série de medicamentos, inclusive tarja preta, para abastecer o posto médico da presidência. Cláudio Humberto, boa tarde para você. Explica para a gente a notícia de hoje. Olá, Regina, Andressa, muito boa tarde. Olha, essa notícia tem feito a delícia aqui dos políticos nesta terça-feira e também de jornalistas e tal, que é a notícia do vazamento da informação de que a Secretaria de Administração da Presidência da República fez uma compra muito estranha e até um tanto quanto exagerada de medicamentos controlados. Aqueles tarja preta mesmo, como você disse, Regina. E é impressionante porque a lista de medicamentos chega a ser chocante. Parece mais compras de uma farmácia de hospício do que propriamente da presidência da República. Compraram uma quantidade impressionante de uma compra superior a R$170 mil em antipsicóticos, antidepressivos, remédio de combater insônia, medicamentos que são inclusive conhecidos de quem lida com esse assunto, né, como profissionais, como estudantes, por exemplo, o alprazolam, diazepam. O governo também, a presidência da República, comprou uma quantidade industrial de Gardenal, o antipsicótico haloperidol. Esse antipsicótico é uma coisa tão violenta, isso é considerado uma espécie de camisa de força química. Quando eu fui estudante de psicologia, sou psicólogo, isso já faz um tempinho, né? Eu me lembro de eu ter participado várias vezes de seminários e de protestos contra o uso desse medicamento em pacientes psiquiátricos. Esse haloperidol é, de fato, bastante forte, né? O antidepressivo quetiapina, o zolpidem, que é também indicado para quem tem problemas de distúrbio do sono, só diazepam foram 200 ampolas. Aí o que é verdade, na verdade, acabou suscitando tudo isso foi aquela coisa incômoda, né? Vem cá, as decisões de governo são adotadas depois de tomarem remédios assim, ou porque se esquecem de tomar remédios assim, né? É uma coisa meio inquietante
mas a presidência da República deveria vir a público explicar, afinal de contas, para que serve esse dinheiro. Remédios, porque alguns desses medicamentos, quase todos que eu mencionei aqui, são medicamentos que não são recomendados para pessoas que exercem funções de direção. Não tem aquela coisa, se beber não dirija, né? Se tomar certos remédios controlados, não dirija também. Cláudio Humberto, de fato, assunto polêmico, né, que a gente segue de olho por aqui e, claro, tendo novidades, só chamar a gente por aqui e atualizar, então. Obrigada, viu? Imagina, muito obrigado a vocês, bom trabalho. Aqui o governo agora está sendo chamado de governo tarja preta, enfim, vai entender. São essas delícias da política. Muito boa tarde, bom trabalho para vocês. Eu fico revoltado quando uma notícia dessa gravidade é dita com ironia, sabe? O Brasil tem que parar com isso, sabe? A imprensa brasileira tem que parar de ser irônica com um assunto grave desse. Espera aí, são remédios tarja preta? Ué, eu só posso vender isso com receita médica. Alô, Anvisa? E aí? A Secretaria da Presidência da República está comprando esse tanto de medicamento? E aí eu quero saber, ué, para vocês ou para quem? Vocês estão tomando isso? Será que nós estamos sendo governados por essa turma que está tomando isso? Aí eu consultei um membro da CCI, porque a gente tem membro da CCI espalhado pelo Brasil inteiro, né? Mandei ele analisar essa notícia e aí a pessoa me mandou, né, umas informações aqui que eu vou ler para vocês no WhatsApp. Escreveu assim, ó: o Gardenal é fenobarbital. E olha, o haloperidol é o famoso Aldal. Para você ter uma ideia, 3 comprimidos de Aldal, ele derruba um leão de 300 quilos durante umas 5 horas, mais ou menos. Dá para lavar a jaula dele inteirinho, banho no leão. Então você imagina o que derruba um ser humano. O Cardinal é para surto psicótico. Estudei tanto esses medicamentos chamados de psicotrópicos, porque no laboratório que era gerente, nós tínhamos 3 psicotrópicos. Não vai tomar nada, isso aí desconfio, aí essa é uma opinião desse membro. Não vai tomar nada, isso aí eu desconfio que é para aplicar nas pessoas que estão na papuda, porque todos os medicamentos citados são psicotrópicos e provavelmente todos estão surtando. Recebi de um amigo, no mínimo é estranho, essa informação. Tá certo? Então, isso é um assunto muito grave. Recentemente agora, o Alexandre de Moraes mandou repreender, né, prender novamente uma patriota que estava no 8 de janeiro, mas que não depredou nada, parece que nem entrou nos prédios. O que ela fez foi pegar o batom, acho que não sei se foi o batom, né, e escrever naquela estátua da justiça, perdeu mané. Ou seja, ela fez uma tradução da fala do presidente do STF, Roberto Barroso, que falou, perdeu mané. O que ela fez foi pôr legenda na estátua. Pegou o quê? 16 anos. Aí estava respondendo em casa, com tornozeleira eletrônica, aí veio a notícia que alguns fugiram para a Argentina, para fugir da pena. E aí mandou prender ela de novo, por precaução. Vai que ela quer fugir. Tá vendo? Aí a mulher surtou, foi parar no hospital. Ué, como é que não surta? Não tem crime, a mulher não tem crime nenhum. Pegou 17 anos. E aí, lá nos Estados Unidos, o bicho está pegando para esse povo. E aí, meu amigo, quando eu falo para o Rio Grande do Sul, vocês estão por conta de vocês, é o povo, pelo povo, então leve isso a sério. Monte essa comissão aí, trabalhem juntos e contem com a CCI, tá certo? Aquilo que a gente puder participar com vocês e nós vamos participar, porque a gente tem membro no Brasil inteiro que pode dar contribuição, tá certo? Nós temos aqui a nossa chave Pix,
jpnoticias@gmail.com, tá certo? A gente costuma receber aí uns recursos aí que o pessoal manda para mim, até para mim pagar minhas contas aqui, entendeu? A conta de luz, telefone, internet, água, supermercado, farmácia, porque eu estou por conta, eu estou aqui, né? Eu me envolvi nesse projeto, abri a comissão cidadã de inquérito assim, num ato assim impulsivo, né? Porque eu falei, bem, não pode esperar nada dessa CPI aí, né, do 8 de janeiro, porque ela foi aparelhada. Então, ou a gente investiga nós mesmos, ou a gente fica sem investigação. E não é que ficaram sem investigação. Se você tem alguma coisa palpável hoje para você ver sobre o 8 de janeiro, né, e sobre as eleições de 2022, você vai ter aqui na CCI. Aí você pede o relatório, a gente manda para você e você confere, né, a verdade de fato. E agora nós estamos preparando o relatório, né, das enchentes do Rio Grande do Sul, até para dar um norte para a população, tá certo? Agora, vereador, político, parlamentar, representante de vocês, que se negarem a assinar qualquer coisa relacionada à investigação, risca esse cara do mapa. Porque é aquilo que eu falei, né? Se tem um barco afundando, você tem que descobrir aonde está o furo do barco. Se você ficar só tirando a água, não adianta nada. Você vai continuar com o barco afundando. É enxugar gelo. Então aconteceu em setembro, aconteceu no meio entre setembro e janeiro, e maio, aconteceu em maio e pode continuar acontecendo. Tem que investigar, tem que achar esse buraco. Tá certo? E quem fez o buraco? Senão você não vai salvar essa parada, não. Então é pelas pessoas que morreram, pelas pessoas que perderam tudo, que estão impossibilitadas de reagirem, é que nós brasileiros, aqui do Sudeste, né, do Centro-Oeste, do Nordeste, né, do Sul, do Norte, tem a obrigação de dar as mãos aos gaúchos nessa empreitada, tá certo? Porque nós somos um só povo. Então, se mexeu com os gaúchos, sacanearam com os gaúchos, sacanearam com a gente também. Isso afeta todo mundo, todos os brasileiros, tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais e Minas é um estado de espírito. Assim como os gaúchos, nós temos a liberdade no seio da nossa bandeira. Libertas, que será também, né? Libertas ainda que tardia. Libertas qua será também. Aí eu acho que é um latim antigo deles aí, tá certo? Então vamos lá, porque o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia um conterrâneo aqui dessa cidade, Tancredo Neves, né? Então vamos lá, conto com vocês, está aí a chave Pix, você que ficou até agora. Eu gosto, João, de ouvir você falando, eu também gosto de falar para você, tá certo? Mas a gente precisa de ter um pouquinho de tranquilidade para pesquisar, planejar e trazer essas lives para vocês, tá certo? Então, a melhor maneira de você contribuir com a gente é mandando aí qualquer valor, gente, não tem importância não. Eu não sou um cara ambicioso não, tá certo? Eu ando de motinha, faço qualquer negocinho, fico em casa, não sou de boteco, então eu sou um cara muito comedido, muito comedido. Por isso que dá para tocar essa comissão cidadã de inquérito sem precisar de recurso do Gilmar Palusa. Tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubra e abençoe todos vocês. Compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. João Paulo Guimarães no Facebook, TV Del Rey no YouTube e canal de cortes TV Del Rey 4. Por exemplo, esse vídeo aqui deu 59 minutos, pode colocar aí 1 hora, tá certo? Lá, o rapaz que está fazendo para mim os cortes, ele só corta, ele não acrescenta nada, entendeu? Ele não tem nenhuma participação, mas é um rapaz que está aí, é estudante universitário, entendeu? Está de greve. Falei, faz isso aí para mim, faço, maior boa vontade. Só cortar, porque aí tem pessoa que quer ver um tópico, aí ela vai só nesse tópico. Então, esse vídeo aqui provavelmente ele vai cortar em 3, 4 pedaços. Está lá na TV Del Rey, canal oficial de cortes, tá certo? Mas é o mesmo conteúdo que a gente está mandando aqui na TV Del Rey. O importante é que você assista, né? Compartilhe, se inscreva e participe com a gente. Eu quero ser membro da CCI, João. Você já é, se você curte, se você compartilha, se você comenta, se você contribui aqui com o Pix,
tá certo? E se você manda conteúdo pelo WhatsApp, você está sempre participando, tá certo? Esse é o Brasil que a gente quer, a sociedade civil organizada fazendo a sua autodefesa, tá certo? Então tá bom. Fique com Deus. Vamos criar musculatura para encarar esse desafio que é enorme.